força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are the team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais e de Sucesso do BNI. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga. E esse mês recebendo aqui os membros da cidade de Itu, membros que me acolheram na minha primeira equipe, a minha primeira vivência de equipe BNI, né, dentro da rede. E aqui fica meu muito obrigado e a minha gratidão a Fábio Torres, né, diretor executivo da área de Sorocaba, onde Itu está inserida. Hoje recebendo aqui Carol Zanella, trabalha com comunicação, com marketing, alguém que quando eu cheguei já estava lá, né, alguém que me acolheu junto com aquela equipe que me recebeu a primeira vez em que eu estive, né, presente numa reunião do BNI. Carol, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu fico muito feliz em saber que a gente hoje vai poder conhecer um pouquinho da sua história dentro do BNI e a ideia do podcast é justamente essa, é que essa história possa reverberar, né, mundo afora, para que as pessoas conheçam um pouco mais do BNI, ou para quem já é membro também possa se inspirar, né, a continuar, a perseguir, né, a persistir, né? Muito obrigada, viu? Estou muito feliz por você estar aqui hoje. Ai, que delícia, eu que agradeço. Primeiro que é uma honra, né? Tá com você sabe disso. E esse projeto, ele é incrível. Esse projeto, ele realmente, quando você falou do projeto, brilhou meus olhos, porque eu acho que é isso, né? Histórias reais. É de verdade, não é nada que o outro contou, não. Somos nós podendo contar um pouquinho da nossa história, na nossa trajetória mesmo, né? Como você disse, quando você chegou, eu já estava lá, eu acho que isso faz muito sentido, essa frase faz muito sentido para mim, porque eu escolhi estar lá. Então, eu acho que o BNI traz essa concepção. Quais são as suas escolhas? Onde você quer estar? Com quem você quer estar, né? Então, acho que é bem bacana. E aí, esse projeto ele é incrível. Eu lembro que quando eu entrei no BNI, Carol, me veio muito na mente em que mesa eu queria sentar, né? Se eu queria ser a quinta idiota de alguma mesa, né? Se eu sento com mais 4 idiotas, eu serei a quinta idiota de alguma mesa. Exatamente. Ou se eu escolheria sentar em mesas de pessoas que sabiam mais que eu, que poderiam me agregar, né? Em conhecimento de tudo, não só do BNI, como da vida, do empresariado mesmo. E eu hoje olho assim para trás e que acerto, né? Não pode dizer que foi sorte, porque eu não acredito nisso. Mas eu acredito que foi muito acertada a nossa entrada no BNI. E lembro também da sensação de é fácil fazer isso aqui, porque eu já vivia os valores do BNI. Trazer você para perto hoje, trazer você aqui, é lembrar um pouquinho lá do início, né? É verdade. Lá daquele começo de história, né? De saber como é ser acolhido numa equipe BNI. Então vamos começar essa conversa do começo. Vamos lá. Como é para você que uma pessoa que está dentro de uma equipe precisa acolher alguém que chega para visitar? Não conheço, estou visitando a equipe. Do mesmo jeito que você gostaria de ser recebido. Eu acho que eu vou falar essa palavra em algumas vezes durante o podcast. Existem alguns pulos dos gatos, tá? O primeiro pulo do gato é para você ser um bom profissional,
independente de estar ou não no setor, dentro do BNI. Vamos colocar de uma forma generalizada. Na sua empresa. Na minha empresa, na minha comunidade. Vamos trabalhar assim. É você ser o que você é. Simples assim. E aí, você disse uma coisa que faz muita conexão. Você tem que ter uma real conexão com os valores. E um dos valores do BNI, né, que são fundamentados, é a construção de relacionamento. Se eu quero construir relacionamentos, e esses relacionamentos lembra que eu estou lá na minha comunidade, nem fui para a cadeira BNI ainda. E esses relacionamentos, eles precisam, se você quer que sejam duradouros, enfim, no mínimo você precisa ser verdadeiro. E aí, quando chega alguém à sua comunidade, aquela pessoa, ela não conhece nada, ela não tem noção do quem tá ali, o que é aquilo. É a primeira vez que ela tá pisando ali. Você não sabe quem ela é e nem qual é a história da vida dela. Então, aí eu vou lá para os primórdios, né? Quando minha avó me fala que a gente tem 2 ouvidos, 2 olhinhos e uma boca. Então, ouvir primeiro ali aquele convidado que está chegando, aí agora sim, no BNI, um visitante, um convidado, faz toda a diferença. Porque você ouvindo, você já percorre 50% do caminho, que é a recepção. A pessoa, ela tá ali, ela não sabe o que é, como é, o que fazer. Então, ouça. Mas de verdade, esteja ali, integralmente ouvindo. Sim. Quando você ouve um pouquinho da história da pessoa e que você nunca viu na vida, é batata. Adelaide não tem a forma, não tem. E eu tô há 6 anos no BNI, eu posso falar isso com bastante propriedade. Não existe nenhuma conversa que você não tenha alguma conexão. Sempre surge uma conexão. Ou porque eu sou mãe, você é mãe, ou porque eu sou da comunicação, você também, ou porque eu sou de São Roque e gosto, e lá São Roque, a cidade do terra do vinho, e você gosta de vinhos, ou porque você já viajou para Mongaguá, e eu também no verão de 2000 Enfim, sempre vai existir uma conexão. E aí é a base, o relacionamento, ele começa dessa forma. Você me perguntou o que fazer. E eu vou falar o que não fazer. Vou pedir permissão para você. Ser interesseiro. Esse é outro pulo do gato. Mas aí o gato vai realmente cair do telhado. O BNI não é um lugar, não é uma plataforma, não é uma metodologia, não é uma comunidade de pessoas interesseiras. Ele é uma comunidade de pessoas interessantes. Sim. Seja interessante, se interesse pelo outro, se interesse pela história do outro, se interesse pela empresa do outro. E não de uma forma, olha, aquele convidado chegou, o que será que eu posso vender para ele? Neste momento, vai cair por terra. Você não vai ter uma conexão duradoura com esta pessoa. Você pode até vender, enfim, vai lá, faz um projeto e pronto. Mas eu tô falando de relacionamento, construção de relacionamento, que é uma das bases, né? Um dos valores fundamentais do BNI. Então, quando você chegou e a gente te acolheu, não é porque foi você. Sim. Hoje não sei é disso. a Adelaide que chegou e... Não, é porque era um visitante ou um convidado de alguém que pra gente tem muito valor, né? E quando um convidado vai para a reunião do BNI, não significa que a gente quer vender para ele. Quem é o convidado que... Deixa eu olhar aqui na folha um dia antes, né? Deixa eu olhar aqui no sistema quem é o que eu vou vender. Não! Deixa eu olhar quem vem para eu pelo menos chamar pelo nome. Porque é assim que a gente faz na primeira dia de escola, né? Sim, de uma saber criança. como eu posso ajudar. Como eu posso ajudar. É isso. E deixar 2 ouvidos e 2 olhos atentos. É só isso. Parece fácil, mas é um exercício. Se é porque quem me conhece de longas datas sabe do quanto que eu gosto de falar. E eu acho que foi o que eu mais trabalhei desde o dia que eu pisei no BNI, foi o ouvir. Né? A primeira etapa era só e somente só tentar ouvir as pessoas.
Na segunda etapa, era de fato ouvir para me conectar. Foi quando eu entendi que era genuíno, quando eu entendi um pouco do propósito. E isso fez muita diferença na minha vida. Então, quando a gente fala que anfitrião não é o coordenador de anfitrião, Sim. né? Para vocês que estão assistindo, o coordenador de anfitrião é aquele que vai receber você numa reunião. Você convidado, você visitante ou você membro. Primeiro você vai passar pelo coordenador de anfitrião, porque ele sempre está na porta da reunião para te dar um bom dia e um sorriso. Só que não é só ele, né? Somos todos Exatamente. anfitriões. Exatamente. Não é isso? E a ideia é que todo mundo vá receber aqueles convidados, né? Porque nós temos a premissa básica de relacionamento. Em nenhum momento, em nenhuma literatura do BNI, você para ler que está escrito lá. O BNI é uma metodologia que vai vender para a sua empresa. Se tiver escrito, está errado, porque não é. Sim. O BNI, ele é uma metodologia de conexões. Todo mundo fala de network, né? O próprio nome diz, né? Mas vamos trazer para o Brasil aqui, vamos entender, são conexões. E aí essas conexões, muitas vezes, são para a vida. Sim. E aí, isso orçamento nenhum paga, né? É verdade. Não tem contrato que pague, não. Não tem contrato Isso é uma que pague. verdade, Carol. Quanto tempo no BNI? 6 anos. Tô indo pro meu sétimo ano quase. Entrou com 1 ano de existência. Entrei É com isso? 1 ano de existência. O BNI Lá em Itu, na equipe Providência. Um pouquinho mais de 1 ano. Tá. Pouquinho mais de 1 ano. E foi muito curiosa a minha entrada. Eu trabalhei por 14 anos numa multinacional. E aí foi quando a Alice, minha filha, que tá fazendo agora 10 anos esse mês, a Alice era pequenininha. E aí fiquei naquela, volto pro corporativo ou, né? E Daniel já tinha, tanto é que Zanella Comunicação, Zanella é o sobrenome do Daniel, ele já tinha aqui no interior a agência. E aí foi quando ele me fez a proposta, ele falou, viu, você não quer ser minha sócia? E a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Eu falei, não, imagina, trabalhar com o marido? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí eu fui entender essa crença, que é para outro podcast, esse é para outro podcast. E aí decidi que seria um bom momento. E eu fui comprar um presente para Alice levar para a escola, para um amiguinho que estava fazendo aniversário. E eu fui numa loja, a Piccoli Brinquedos, em Itu. E quando eu cheguei lá, quem me atendeu foi a Larissa. A Larissa, que estava como presidente na época do BNI. Sócia proprietária ali da loja. E aí, enfim, ela me ajudou a escolher o presente. Um presente educativo, enfim, muito bacana. Uma loja com uma pegada diferenciada. Sim, conheço enfim. essa loja, muito boa. E aí, conversa vai, conversa vem. Ela estava terminando, ela estava finalizando o pacote. E ela me perguntou, ela falou, o que você faz? Primeiro ela me ouviu. Ela entendeu o que eu precisava, e aí, no final, ela me perguntou, o que você faz? Eu falei, olha, meu marido tem uma agência de comunicação, eu trabalho no corporativo, né, mas estou migrando minha carreira, enfim, porque viajo 202, 203 dias por ano, e agora com criança pequena, né? Daí ela falou, olha, muito parecido comigo. Eu também migrei minha carreira, enfim, depois que minha pequena nasceu, e a gente embarcou aí então, ela saiu do papel de empresária, e eu ali estava conversando com outra mãe, né, e aí depois ela voltou para o papel de empresária, ela falou, olha, o teu projeto é muito bacana, assim, a ideia da agência, enfim, inclusive, a gente a agência que tinha a cadeira no BNI, ela tá saindo. Você conhece o BNI? Quer numa reunião? Eu falei, nunca ouvi falar. Mas, naquele momento que ela me convidou, eu senti tanta firmeza nas palavras dela, porque ela não estava me vendendo um convite. Ela só estava me perguntando se eu queria conhecer aquele grupo de empresários. E me trouxe essa curiosidade. Fui para essa primeira reunião e me senti exatamente como você. Eu tinha a sensação, eu não sei se as pessoas têm essa sensação ou se só eu mesma, enfim, mas eu tinha a sensação que eu já tinha vivido aquilo. Falei, gente, isso aqui é para mim.
quando eles começaram a falar dos valores fundamentais, eu fiquei encantada. E aí o valor fundamental que pegou mesmo no meu coração foi sobre a não comissão. Sim. E aí por que pegou no meu coração? Porque a agência de comunicação, as agências de publicidade, num geral, não todas, mas num geral, elas têm o tal do BV, que é a bonificação de vendas. Ah, você quer fazer um catálogo? Ah, eu tenho um fornecedor. Daí eu ligo para esse fornecedor, falo com esse fornecedor, olha, coloca 20% em cima do seu preço e você... E isso, pro Daniel, né? E aí, depois também pra mim, e aí eu falo pro Daniel porque ele sempre não praticou isso. Pro Daniel aquilo era um absurdo, porque quando as pessoas falam, mas tem BV? Eu falo, não tem, pode falar direto com o cliente. Ah, mas tem BV? Não tem. E aí quando eu cheguei numa meta, imagina, 50, 40 empresários sentados, e um dos principais benefícios daquela reunião era, você não tem comissão. Falei, é isso. Falei, ainda tem jeito o mundo. Eu acho que o mundo, ele tem jeito. E aí isso me encantou. E aí eu vim pra casa pensando naquilo. Logo depois, alguém falou comigo. Não lembro exatamente quem foi, mas agradeceu a minha presença, disse que estavam à disposição. Se eu quisesse assistir mais uma reunião, eu poderia. Que a cadeira estava ali, tinha acabado, inclusive uma querida, que é a Paula Micai, tinha acabado de sair da cadeira. Então, a cadeira estava disponível, se eu quisesse. E aí demorou 4 ou 5 dias. Eu lembro que na terça-feira eu fui na reunião, na sexta-feira eu levantei com a decisão tomada, liguei, fiz todo o processo, aí fiz as entrevistas, enfim. Mas o meu ponto de apoio foi, como convidada, ser recepcionada da forma que eu fui. Sim. Eu cheguei, tinha um crachá com o meu nome. E aí as pessoas sabiam o meu nome, alguns membros vieram falar e já sabiam que eu era da agência e já tinham... E eu falei, meu Deus, as pessoas sabem quem eu sou. É sobre receber bem. Sobre receber bem, Sim, né? isso. Então, foi muito bacana. E aí, 4 dias depois da primeira reunião, eu já me apaixonei. Eu falei, não, é isso. Os 3 primeiros meses, eu não vou mentir, foram insanos. Porque é muita coisa, né? Vem muita informação. E aí você fala, meu Deus, será que isso aqui vai dar certo? Será que não? O que eu faço agora? E aí um membro também muito querido, o Vilas, ele era, na época da mentoria, ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. E aí sentamos para tomar um café, ele falou, só respira. Relaxa, tá tudo certo. Isso aqui é só uma metodologia e todos esses passos, eles acontecem para você ser melhor inserido nessa metodologia. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar um passo de cada vez? Você está lá na frente já, você está olhando a mentoria número 10. Vamos fazer a 1? Fez a 1? Tem dúvida? Vamos fazer a 2? Sim. E aí ele trouxe uma leveza para o processo. E que aí foi... eu não sei, mas assim, eu falar do BNI é muito suspeito, porque me encanta, de verdade, sabe que foi o Vilas também que pegou na minha mão certa vez para me ensinar do semáforo. E hoje, se eu entendo de semáforo, foi ele que me explicou. É isso. Como analisar todo aquele mais, aquelas setas, o que precisa ser feito, o que é que foi alcançado. Foi ele que me explicou. Sem cobrança. Sim, sem cobrança. Sim. Exatamente, Sim. porque imagina, né, analista de marketing, eu olhei para tudo aquilo, eu falei, tenho que dar conta, eu preciso dar conta disso. E aí dentro de mim aquilo não estava tão confortável, mas eu estava ali tentando dar conta. E aí quando ele falou, vamos um passo de cada vez. Então, é sobre fazer relacionamento. Eu sei, Carol, que muitas vezes o porquê do BNI, uma pergunta que se é feita toda a reunião, né? A gente faz essa pergunta, né? Para algum membro, porquê do BNI. É comum a gente ouvir. E é comum ouvir também a resposta no sentido de que o porquê do BNI era 1, quando eu entrei. No meio do caminho,
tornou-se outro, hoje já é um terceiro porquê do BNI diferente, né? Por que do BNI? Ai, por que do BNI? E você foi desenhando e é verdade. Meu primeiro ano de BNI, eu entrei porque eu tinha acabado de me tornar mãe e tinha um propósito, né, de ali auxiliar o dono da empresa, meu marido, né, até então, até eu tomar posse mesmo como dentro de mim, né, como sócia. Então, ali naquele primeiro momento, eu precisava dar conta daquele projeto. E aí, o Beni veio para me mostrar que existiam outros empresários que também pensavam em outras pessoas. Então, o primeiro ano do Beni, ele foi muito decisivo na minha vida. Carol, falando como pessoa. Porque foi quando eu me consolidei como empresária. Porque eu não era empresária. Empresário era o meu marido. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui diretora geral de comunicação de multinacional. Viajei, pense num país, já viajei, foi lá. Muito, viajava 200 dias, mais que 200 dias por ano. Então, eu brinco que eu era ratinha de CLT. E tá tudo certo, porque foi assim que eu me desenvolvi na minha carreira e gosto da minha carreira. Mas o primeiro ano do Beni, pra mim, ele foi um marco mesmo. Foi quando, pela primeira vez, eu fui mãe. Então, eu nunca tinha sido mãe até então, na minha carreira toda. Foi a primeira vez que eu conciliei o projeto de estar à frente de uma empresa com o Daniel. Então, é coisa boba, mas assim, de ter reunião com um contador. Eu nunca fiz isso. Eu nunca precisei fazer isso na posição de empresária. Então, o primeiro ano de Beni, os empresários me ensinaram a ser empresária. Então, foi mágico. O segundo, aí eu vim para renovação. E eu lembro que quando eu fiz a renovação, eu fiz 30 dias antes, porque eu queria fazer a renovação, porque eu falei, isso não pode parar, isso tem que acontecer. E o segundo ano do BNI num segundo momento, foi quando eu me vi empresária pela primeira vez. Quando eu fui convidada para palestrar, quando eu fui convidada para falar para alguns empresários, quando eu comecei a entender que Tu não era só o BNI de Tu, né? Que existia outros BNIs também. E aí foi quando eu fui para Salto, foi quando eu fui para Porto Feliz, foi quando eu fui para Sorocaba. E aí eu sentia o gosto da primeira vez de estar no BNI De novo. todas as vezes. Sim. Porque todas as vezes as pessoas me recepcionavam pelo nome com o meu crachá. Sim. E eu falava, caramba! Já visitamos equipes juntas. Lembra? Sim. Equipe lá de Alphaville. De Alphaville. Sim. E então, participar no segundo ano do BNI me trouxe a certeza que, gostei disso, acho que eu sou empresária mesmo, hein? E é como se eu tivesse tomado posse disso. Sim. E aí, do terceiro ano em diante, aí é a estratégia. E aí eu entendi como a roda funciona. Eu entendi porque 318 mil empresários fazem parte desta metodologia. Por que é de verdade a maior e mais bem-sucedida organização de networking no mundo? Eu vivenciei isso. E eu vivenciei isso através de um colega que foi Dr. Paulo Lauleta, foi para a Espanha e numa viagem de férias, e ele visitou uma equipe na Espanha. Sim. Ok. E ele veio e contou isso na reunião. E aquilo brilhou meus olhos, que eu falei, gente, que demais. Daniel tem 2 empresas e uma delas ele viaja muito para fora do Brasil. E nós estávamos em Miami. Mas não tive dúvida. Me veio claramente aquela atitude
que o Dr. Paulo teve de visitar uma equipe. Sim. Entrei no sistema, pedi para participar, prontamente fui atendida, recepcionada, do mesmo jeito, igualzinho. Igualzinho. As pessoas me perguntam assim, Carol, nos Estados Unidos é igual que nem. É igual que nem. É igualzinho. Porque existe uma metodologia, né? Sim, As coisas acontecem sim, igualzinho. sim. E aí eu fui para essa primeira reunião. E aí eu saí dessa primeira reunião com 3 novos contatos. Porque daí eu comecei a olhar com a estratégia do marketing de estratégia, né? Que eu ofereço como produto, mas para minha empresa também. E aí foi quando eu entendi para quê, não por quê, mas para que tem aquele slide na reunião dos networks notáveis. Ali é o teu ponto de princípio de tudo. Se você vai para uma reunião e não sabe por onde começar, começa pelo slide de networks notáveis. Aquelas 3 pessoas, ou 4, algumas vezes, que estão ali naquele slide, elas conhecem muita gente porque levam muitos convidados. Elas têm muitas conexões porque geram negócios Para os outros. para os outros. E fazem muitas referências porque Sim. tem muitas conexões. Sim, para você que está assistindo e que às vezes não é membro, não sabe o que é o network notável, a gente tem dentro da pauta do BNI, na reunião semanal, um slide onde a gente reconhece 3 ou 4 pessoas, né, de acordo com a região, quem trouxe mais convidados, quem faz mais referências, quem agradece mais por negócios fechados, né? E por que a gente faz isso? Porque é princípio do BNI, fazer reconhecimentos. Se você está se destacando, porque você está trazendo mais pessoas para conhecer a equipe, porque você está trazendo mais referências para essa equipe, ou porque você está levando para as pessoas mais negócios fechados, você precisa sim ser reconhecido. E é isso que a Carol está falando aqui. Quando você chegar numa reunião que você não conhece muito ainda da metodologia, procura o slide dos networks notáveis. Quando aparecer aquelas 3 ou 4 pessoas, vai atrás deles. Eles são boas conexões sempre. É isso. E aí foi quando, lá em Miami, eu olhei para esse slide, marquei o nome das pessoas e me conectei com elas através da reunião para a gente se conhecer, né? Que a gente chama de 1 a 1, mas é uma reunião de trabalho normal, e que a gente conhece um ao outro, entende um trabalho do outro, enfim. E dali eu saí com o meu primeiro orçamento. E aí, quando eu cheguei no hotel, o Daniel estava trabalhando, enfim, ele chegou à noite, vamos jantar, vamos jantar. Eu falei, vamos, porque eu preciso te mostrar, tenho o meu primeiro orçamento. Ele, você tá brincando? Eu falei, não. E aí ele falou, mas assim, como assim orçamento? Eu falei, não, é porque a pessoa com quem eu me conectei tem negócios no Brasil e tem negócios aqui nos Estados Unidos. E ela precisa de apoio. Aí ele falou, mas e aquela coisa do relacionamento, de criar relacionamento? Eu falei, e aí eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, sabe esse PIN que eu tô usando? Há alguns anos já? Isso valida muita coisa. Sim, e é verdade. E a gente sabe que na prática isso valida muita coisa. E aí ele olhou pra mim e falou, olha, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, é. E aí o terceiro, o quarto, né, o quinto ano, ele vem de muita estratégia. Então, quais são essas estratégias? Depende de cada empresa. A nossa empresa, ela desenvolveu uma estratégia para atender bons clientes. Hoje, Adelaide, sem salva modéstia, enfim, mas hoje nós temos na nossa carteira, na Zanella Comunicação, nós temos pessoas que a gente gosta de atender. É incrível, a gente tem relacionamento com todos os clientes. Alguns um pouco mais profundos, outros não tanto, mas nós temos relacionamentos construídos com todos os clientes. E aí, toda essa base veio do BNI, veio dessa metodologia. Sim, imaginei isso. Imaginei que seria exatamente isso que você diria. Que foi a metodologia do BNI isso. que você trouxe para dentro da empresa, né? E pôde fazer esse tipo de construção de relacionamento que a gente acha super importante, né?
não só dentro do BNI, né? É Isso é para a vida, É isso. né? E E- se você souber levar isso, né? Seja na sua empresa, É isso. seja na sua vida pessoal, né? Eu acho que você tem grandes chances de ter sucesso. E assim, e o BNI também foi crucial num momento que nós decidimos não ter mais a agência física. Teve um momento que nós decidimos, muito mais eu do que Daniel. E aí até ele brincou comigo, ele falou, tá louca, como a gente vai fazer isso? No interior, né? As pessoas vão achar que a gente tá falindo. E eu falei, não, vamos tentar fazer, colocar todo mundo para trabalhar online, vamos tentar entender que esse diretor de arte que eu tenho aqui, ele precisa de tempo para a família, para os filhos, para a esposa, assim como nós. Sim. E que a criação, que é a base do que tudo a gente trabalha, né, que é a base de tudo, ela precisa fluir. Sim, precisa de uma cabeça boa. E das 8 às 5 aqui dentro não tá rolando, né? Foi quando em 2019 nós decidimos trazer a agência para o modelo 100% online. E eu lembro como se fosse hoje. Olha, eu falei e me arrepia. Eu me lembro muito, assim, que um dos nossos principais clientes, ele virou pra gente e falou assim, isso não vai dar certo, Carol, porque as pessoas acham que vocês vão falir. E aí eu pus a mão na mão dele, assim, eu falei, João, você confia no nosso trabalho? Ele falou, sim, óbvio. Eu falei, então só confia. Isso foi em outubro de 2019. E aí foi uma correria, pra entender o que era esse negócio de Zoom, para entender o que era Meet, como que fazia conferência, como que colocava as coisas na nuvem, como que fazia isso, enfim. Eu lembro que outubro, novembro e dezembro foi um caos no sentido de, e agora, o que a gente Estruturação. faz, como não faz? Sim. E aí o cara lá em cima, eu brinco que eu sou muito querida do cara lá de cima, muito, assim, muito. O cara lá em cima, de alguma forma, né, fez com que a gente passasse por uma pandemia. Em março, 17 de março, foi quando o lockdown foi instituído no estado de São Paulo, Sim. de verdade. Sim. E aí, a gente virava à noite trabalhando, 14, 15, 16 horas por dia trabalhando, ensinando os nossos clientes a usarem as ferramentas, a entenderem as ferramentas. 17 de março foi quando entrou o lockdown. 1º de abril era quando eu tinha a função de estar na cadeira de presidente do BNI. E aí, minha nega, Como assim? como fazer aquilo que a gente tinha aprendido A ser presencial pelo Zoom. pelo Zoom, né? E foi um corre-corre. Mas E- eu soube que passamos só uma semana fechada. Uma Foi isso? semana. Não foi isso? Uma semana. Exatamente 7 dias. Eu soube. Tamanha a dedicação e as conexões, porque abriu-se uma rede invisível de um segura a mão do outro Sim. e falou, é agora que nós vamos fazer essa coisa acontecer. Então foi incrível, foi muito legal, foi realmente um momento que vale ficar registrado, todo esse desempenho. Então, se você é empresário e não sabe, não tem para onde ir, ou não sabe o que fazer, e que caminho eu tomo, qual caminho eu posso... Não tem um caminho certo e também não tem um caminho errado. Mas existem ferramentas que podem te auxiliar. E esta ferramenta chamada BNI, eu assino Check. embaixo. É verdade. Tô quase vendedora do BNI, né? Tá quase uma go- vendedora do se- BNI. Se gostou, compra aqui. Vamos botar um botão. Aqui, né? Aqui clica aqui, ó, embaixo. clica no like. Não. Carol, me conta. Eu sei que a Carol Zanella ela já existia antes de você entrar no BNI. A empresária talvez não, mas a Carol Zanella já existia. A Zanella Comunicações. Sim, a Zanella Comunicação A Zanella já. Comunicações. Como é a Zanella Comunicações antes do BNI e depois do BNI? 712% de crescimento. A Contability. Eu sou fã disso aí. Porque eu acredito que resultado chega antes da gente.
É isso que eu tenho para falar. Não, porque cliente tal, 700% de crescimento. Com estratégia? Sim, claro. Com estratégia e com entrega. Tem muita gente que acha que quando você está fazendo uma reunião de 1 a 1, né? Você tem que marcar essa reunião. Quando você está observando o mapa de referência para ver o que é que as pessoas pediram aquela semana, para ver quem eu posso conectar, ou quando você está respondendo uma referência que você recebeu de alguém do BNI, tudo isso você está fazendo, trabalhando para o BNI. E como eu acho isso extremamente pequeno de pensamento, né? Porque se você aproveitar, de fato, a metodologia, junto com o aproveitamento da rede, se você não crescer, gente, eu rasgo os contratos. Porque não tem como. Tem muita gente fazendo e dando certo. É isso. A gente precisa... Vou falar um palavrão aqui. Cortem se não puder. Mas a gente precisa olhar para o nosso próprio rabo. E aí eu tô muito no papel adulta de empresário. Olha para o seu. Entende como é a sua empresa, o que você quer para a sua empresa. Muitas vezes os empresários, eles não sabem. E tá tudo bem, tá tudo certo. Existem várias formas, consultores, palestras, enfim. Imersões, mentorias para você trabalhar e saber o que você quer da sua vida como empresário. Mas a partir do momento que você já tem uma noção... Pensa comigo, como eu não consigo, a conta pra mim, eu sou analista, lembra disso, né? A conta pra mim não fecha. Como é que um lugar, pense uma sala, vamos colocar uma sala, que 318 mil pessoas quiseram entrar. Elas quiseram, elas estão ali porque elas querem. E ali, dentro daquela sala, que tem 318 mil pessoas... Elas se conversam. E uma quer ajudar a outra. Vai dar errado? Não vai dar errado. E aí tá o pulo do gato. Se alguém quer me ajudar, eu também tenho por obrigação. E aí eu tô falando de ética. Sai do BNI, vamos lá pra Carol Ética. Carol, mãe de uma criança de 10 anos. Eu tenho a obrigação de auxiliar, ajudar o outro. Então, muitas vezes, eu não tenho uma contribuição dentro da minha própria equipe, mas eu consigo contribuir em outras equipes também, em outras esferas. Sim. E isso é grandioso, porque eu não estou fazendo... É que nem escova dente. Você escova o dente para você ou para o dentista? Sim. Você faz contribuição para você ou para o dentista? Não é para você ou para o outro? Não, é para você. A minha avó fala isso. Ela fala, os nossos dentes são como joias. As preserve. Os preserve. As nossas conexões também são como joias. Então, fazer conexões, fazer o que precisa ser feito no papel de empresário é o mínimo. E demanda tempo. Demanda tempo. Não é isso? Não sei se o meu vai depois ou antes da Juliana pro ar, mas eu dei uma dica de ouro pra Juliana uma vez, então, e ela sempre comenta isso com todo mundo. Falei, vamos começar pela mão? Vamos começar pela mão. Você tem 5 dedinhos, certo? Então tá, vamos fazer desenho agora. 2 horas você vai pegar e vai... Você vai... Tô dando risada, porque eu tô fazendo desenho mesmo, parece que tô rolando com criança, mas vamos lá. 2 horas você vai pegar e vai fazer a sua reunião. Isso. Tá? Semanal. A minha, no caso, é terça-feira. Então, 2 horas de reunião. 1 hora eu vou dedicar, se eu sou alguém que já estou na equipe há um tempo, 1 hora eu vou dedicar para 1 a 1 na minha equipe, para conexões de negócios com a minha equipe. E as outras 2 horas, que, abre aspas, sobraram e fecha aspas, eu vou me conectar com membros de outras equipes. Óbvio que no começo essa conta inverte, né? Porque você é novo na empresa, do BNI, na equipe, enfim, você primeiro faz 2 horas com a sua equipe, né? Depois. Sim. Quando você começa a entender que essa mãozinha aqui é uma estratégia para você
ter novas conexões Isso. e as conexões conhecerem a sua empresa e você as delas, faz assim, ó, no cérebro. Faz uma virada. E precisa ser analista de marketing para isso? Não, é só olhar ali o arroz com feijão. Faça o arroz com feijão muito bem feito, que é sucesso garantido. Hoje a gente tá com um déficit de pessoas querendo fazer o mínimo, né? Eu não sei, Dê. Eu acho que talvez, por exemplo, a gente participou agora da conferência, né? A última conferência que eu fui presencial foi em Belo Horizonte. 2020 não teve, aí veio a pandemia. Aí, o ano passado, eu tava doida para ir para Foz do Iguaçu, mas foi bem quando a Alice, minha filha, teve um campeonato de hipismo Lembro e disso. cortou meus planos. Não fui, né? Fui para o campeonato de hipismo. Participar da conferência volta muito para quando a gente era pequeno, quando a gente era criança, e a mãe falava assim: ah, essa semana não dá para marcar médico porque ele tá numa conferência. Você sabe que esse desenho fica muito na minha cabeça, assim? Por que os médicos vivem em conferência, vão para o Nordeste numa conferência, vão para os Estados Unidos numa conferência, viajam em conferência, enfim. E os membros do BNI, quando tem uma conferência, aproveita essa conferência. E aí, talvez as pessoas não aproveitem mais porque elas não sabem exatamente o que é. E aí, aqui vem de novo a minha certeza desse projeto. Será que alguém já contou para elas tudo isso? O que a gente vem fazendo como diretor executivo, tá? Dentro da rede, é pedindo que os membros que foram, os membros que participaram da conferência agora, né? A última, que foi realizada em Itu, que façam vídeos. Que demais, isso é legal. Para que a gente divulgue na rede. Para que os outros entendam o que acontece com você depois que você vai para uma conferência. Isso. Né? O quanto que mexe com você. E quando eu falo mexe com você, não é o seu lado membro BNI. Eu estou falando do seu lado empresário, do seu lado pessoal, do seu lado mãe, do seu lado pai, sabe? Do seu lado filha. Isso mexe com você. Porque as coisas que são compartilhadas ali, você vai levar para a vida. Independente de que fase você esteja e se você vai continuar ou não dentro do BNI. Você vai levar para a vida. Então, eu não consigo conceber a ideia de perder nenhuma das conferências que estão por vir, né? Eu sempre que a gente fica sabendo do local da próxima conferência, eu já estou pesquisando as passagens, porque eu acho que realmente mudou, eu digo assim, significativamente a minha vida por 3 vezes. E muda mesmo, é de verdade. É verdade. Porque você se conecta com pessoas. Da conferência de 2019 veio uma conexão muito importante, que é a Marcela do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem 19 equipes. 19. E aí, Marcela é um membro de uma dessas equipes. Em 2019, passou-se a pandemia. E aí, Marcela me liga, manda um WhatsApp. Primeiro ela me ligou, eu não atendi, porque eu estava em reunião, e aí ela me mandou um WhatsApp. Ela falou: Carol, você ainda está no BNI? Aí eu respondi: sim. Tá tudo bem? Ela falou: sim, tá tudo bem. Eu preciso muito de um fornecedor aqui no Rio de Janeiro. Você consegue me atender? Foram 3 anos. Passaram-se 3 anos. E aí ela me perguntou. Então tem uma frase que as pessoas falam e eu acredito muito: você sai do BNI, mas o BNI não sai de você. Já ouvi isso também. Então, eu não sei se falta informação, tá? Que eu acredito que não, mas vamos lá. Vamos fazer, né, o advogado do diabo aqui. Eu não sei se falta informação ou se falta interesse. E aí volta na frase que eu te falei. Você quer ser interesseiro ou quer ser interessante? Sim. Isso nenhuma metodologia vai te ensinar. Isso é base. Se verdade. você quiser ser interessante, junto com mais 318 mil pessoas no planeta Terra, Seu lugar é aqui. usa o PIN.
você vai ter o privilégio de usar esse PIN. Por quantos anos você quiser. Sim, desde que você... Seja interessante. É. Agora, se você quiser ser interesseiro, aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Pega o dinheiro e vai viajar pra Maceió. Simples assim. Faz outra coisa. Faz outra coisa, nego. De verdade. Sabe? Tranquilamente. Ninguém vai apontar nada. Tá tudo bem. E quando você tá dentro de uma equipe e você de repente não tá performando por algum motivo, enfim. E o pessoal de performance, que de forma solidária trabalha, Sim. porque é uma equipe autogerida, ninguém ganha R$1 para estar ali dentro, mas a gente acredita no propósito, a gente acredita nos empresários que ali estão. Quando alguém de performance vem e te dá uma dica, não se morde, não vai lá para 4 anos de idade achando que a mãe tá chamando. Não, fica no papel de adulto, de empresário. E segue o conselho. Segue o conselho, clica ali, ó. Vai olhar o que é. O que você precisa fazer. Né? Sabe? É simples assim. Mas, para o BNI dar certo, Adelaide, você tem que estar no papel de adulto. É verdade. Precisa já estar um pouquinho evoluído. Adulto não faz mimimi. Não. Adulto, se tem algum problema, vai pegar o telefone, vai ligar E vai vai resolver falar, com quem tem não um problema. gostei, parabéns, não parabéns. É isso Simples assim. Ai, mas então você viu, pronto. Esquece que tem um grupinho ali de 14 anos conversando. Sim. Como eu não tenho tempo para grupinho de 14 anos, eu faço lá a função das minhas mãozinhas, né? Então, eu faço 2 horas na minha reunião, faço isso e tem dado certo. Por muitos anos tem dado certo. E vai continuar dando, tenho certeza com absoluta. toda certeza, com toda Sim. certeza. Carol, queria agradecer a você pela sua presença. Assim, eu tenho a honra de conviver com você. Ai, que né? delícia. Isso é muito bom porque eu aprendo muito com você. Você, junto com algumas outras pessoas, foram pessoas que me deram muita sustentação dentro do BNI. E foi depois de vocês que eu passei a crer e a viver não mais sozinha no mundo, né, empresariado aí. Queria agradecer de verdade, de coração. Muito que obrigada por ter delícia. vindo. Obrigada pelos ensinamentos, pelos esclarecimentos. Eu acho que a cada podcast que a gente faz, a gente consegue levar um pouquinho mais do que de fato é, né? A gente traz histórias, mas a gente está conseguindo também trazer uma familiaridade com algumas siglas que a gente costuma usar, Isso. né? E que até para os novos membros é um pouco ainda novo, né? De verdade, muito obrigada. Que delícia. E que a gente se encontre aí nesses podcasts. Com certeza. Pra frente, tá bom? Eu acho que esse é um projeto muito rico. E eu nem tô falando de dinheiro. Pra você que ficou conosco até agora, ainda não compartilhou, ainda não curtiu, ainda não comentou, você tá esperando o quê, né? Vai lá, comenta, compartilha. Se ficou dúvida, manda no direct do meu Instagram. Esse é mais fácil de eu estar vendo o tempo todo, toda hora. E eu respondo, sempre que eu recebo essas perguntas, eu respondo na hora em que eu vejo e sempre estou online. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo episódio.